Vamos começar o segundo dia do colóquio. Bem-vindas, bem-vindos a todos. Hoje vamos ter uma mesa, a primeira mesa de hoje, na semana que vem. Ontem a gente teve um problema técnico. Vamos começar com o Mário Câmara, que está na Argentina, e depois com o João e Manuel que estão aqui em presença. Vou apresentar a eles. Primeiro, Mário Câmara é pesquisador no CONICET, professor de teoria literária na UNA e professor de literatura brasileira na UBA. Seu último livro se chama El Archivo como Gesto, tras recorridos em torno à modernidade brasileira. Depois temos Manuel Ricardo de Lima, que é professor do programa de pós-graduação em memória social e Escola de Letras Unirio, pesquisador CNPq, de que depois publicou, entre outros, A Regeneração da Água, Sete Letras, Xenofonte, Cultura e Barbárie, o método da exaltação na garupa, Pasolini, Retratações em Sete Letras, com David Pessoa, e a forma formante, ensaios com Joaquim Cardoso, na Educe. Organizou, entre outros, Uma Pausa na Luta e Juventude, Alegria, na Módula, coordena a coleção móvel de mini-ensaios do editor e coordenou a edição da poesia completa de Rui Velho no Brasil, na Sete Letras. Escrevia a coluna Trabalhos no Subsolo para a revista Revertéres. Finalmente, o João Fábio Bittencourt, doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, com experiência em pesquisa na Université Sorbonne de Paris, atua como professor de literatura e pesquisador em artigos literários e históricos relacionados à historiografia e história literária, vida literária e manuscritos literários do modernismo da Terra. Bom, sejam bem-vindos, bem-vindo, Mari. Vamos começar com você, escutando. Eu começo? É melhor começar. Tá, perfeito. Bom, bom dia a todas e a todos. Peço desculpas por não estar de corpo presente com vocês. Ontem estive assistindo às mesas e acho que o colóquio é um sucesso. Parabéns. Agradeço muito o convite de Tomás, de Laura, de Eduardo. E, bom, tomara que a gente se encontre daqui a pouco no Malva, aqui em Buenos Aires. Passamos a segunda questão. Vocês me estão escutando? Sim? Tá, perfeito. Então, vou começar um pouco em meia res, como se diz. Vou retomar a palestra do Gonçalo Aguilar. Como vocês talvez tenham lido, apresentamos Roteiros do Avaporú, primeira parte e segunda parte. E, bom, talvez eu repita algumas informações, mas meu percurso é um pouco diferente, né? Vou dizer que depois do Avaporú se converter na imagem emblemática do movimento antropófago, a pintura voltou às mãos de Tarsila. Depois que Tarsila e Oswald de Andrade se divorciaram, Tarsila ofereceu a Oswald uma peça de sua coleção, O Enigma de um Tia, de Giorgio de Chirico, que, na verdade, tinha um valor econômico muito maior
que Guavapuru, y ella en troca voltou a ter em suas mãos o Guavapuru. Desde então, a Guavapuru percorreu um longo caminho para se tornar uma das imagens mais icônicas da cultura brasileira. Sabemos, por exemplo, que a pintura foi exposta em 1928 na Galeria Persiana, em Paris, onde Tarsila já tinha exposto em 1926. No ano seguinte, 1929, Tarsila irá exibir em São Paulo, no edifício Glória, e quase imediatamente no Palace Hotel, no Rio de Janeiro. 5 anos depois, volta a ser apresentada, desta vez numa retrospectiva também no Palace Hotel. Em 1950 será a vez de uma exposição retrospectiva no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esse fato é interessante. Entre 1936 e 1950, Tarsila não teve nenhuma exposição individual, o que indica seu declínio no panorama das artes visuais brasileiras. Neste sentido, a exposição de 1950, organizada pelo histórico Sérgio Milliet, constituirá um ponto de viragem na sua carreira, que continuará a ganhar cada vez mais relevância. A década seguinte será pródiga para Tarsila. Em 1961, Paula Resende a convidou para uma nova e pequena retrospectiva na Casa do Artista Plástico. 2 anos depois, Tarsila participará de uma das salas especiais do Pavilhão Brasileiro na 7ª Bienal de São Paulo. O texto de apresentação das mais de 50 pinturas expostas de Tarsila ficará a cargo de Paulo Mendes de Almeida. E em suas primeiras linhas já é possível perceber a inédita centralidade conferida à sua figura na história da pintura brasileira. Vou fazer uma citação. Na história da evolução, ou melhor, da revolução das artes plásticas no país, sobretudo nos tempos heróicos, o nome da pintora Tarsila é um daqueles 4 ou 5 essenciais. Curioso notar que sua importância fora antes reconhecida no estrangeiro do que em sua própria pátria. Fim da citação. Sua presença na abertura do pavilhão da 32ª Bienal de Venécia, no ano seguinte, aquela Bienal que foi consagratória para o pop art, com Robert Rauschenberg ganhando o prêmio maior. Mas para Tarsila, essa participação no pavilhão brasileiro coroaria seu deslumbrante renascimento e uma das suas primeiras incursões internacionais. Por isso, aproveito essa viagem da obra de Tarsila à Itália para definir em que consistirá minha apresentação. Tentarei pensar como vive o Guavapuru na coleção de arte latino-americana do Museu Malva, Buenos Aires. Dito em outras palavras, pretendo pensar como o Guavapuru é líder no espaço em constante mudança de isso que chamamos de arte latino-americana. Lembremos que Eduardo Costantini comprou a pintura a Forbes em 1995, poucos anos depois, uma turnê internacional do Guavapuru, na companhia de dezenas de outras pinturas latino-americanas que começaram e terminaram no MoMA e tinham viajado por Sevilha, Colônia e Paris. Desde este ano, 1995, e pela modesta cifra de $1.300.000, o Guavapuru não apenas inicia seu exílio argentino, mas uma vida dupla. É um emblema da excelência da arte brasileira. Lembremos também que Luiz Pérez Oramas organiza uma enorme retrospectiva de Tarsila no MoMA em 2018,
E também faz parte, como tenho dito, do acervo do Museu de Arte Latino-Americano, que será inaugurado em Buenos Aires em 2015. O MALVA, e esse fato relevante, é o primeiro museu de arte latino-americana de América Latina. A sua existência, para além da vontade e emoções pessoais de seu fundador, pode ser pensada como resultado de uma série de debates e exposições que se estenderam pelas décadas dos anos 60, 70 e até 80. Estou pensando na exposição Arte da América Latina desde a Independência, que foi feita em 1966, com curadoria de Steiten Catherine e Terence Rieder, e com patrocínio da Galeria da Arte da Universidade de Yale e do Departamento de História da Arte da Universidade de Texas. Também estou pensando na primeira Bienal de Havana, realizada em 1984, inteiramente dedicada a artistas latino-americanos. E também penso, por exemplo, na exposição Arte Agora 3, América Latina, Geometria Sensível, com curadoria de Roberto Pontual, realizada, no final trágico, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1978. Nessas exposições e também em outras, e também em encontros acadêmicos, a insistente pergunta formulada por críticos de vários países, suscitado por Pontual, Frederico Moraes, de Marta Traba, Jorge Romero Brés, Damián Bayón ou Juan Acha, era se havia alguma característica formal ou temática que relacionasse a produção artística latino-americana para além das produções nacionais e tradições específicas. Como aponta Fabiana Servídio em seu livro Arte e Crítica na América Latina, ou uma citação, o que é o latino-americano na arte latino-americana? Era uma pergunta persistente naqueles anos. Ou mais especificamente, como foi perguntado no Austin Symposium. É uma questão de conteúdo, forma, técnica que define a arte latino-americana. A importância do fim de citação. A importância do MALVA nasce de se converter-se no lugar onde experimentar algumas dessas questões. Quero esclarecer que o exercício que estou prestes a iniciar pode ser feito com muitas outras obras que compõem o acervo do museu. Focado exclusivamente no Avaporu, começo e recomeço. A coleção do MALVA não parou de crescer desde a sua inauguração e teve diferentes arranjos dependendo dos sucessivos diretores do museu. Na época de sua inauguração, dirigida pelo argentino Marcelo Pacheco, a disposição geral da coleção segue um critério cronológico linear e evolutivo. Percorrendo suas salas, o visitante contempla uma exibição progressiva que se inicia nas primeiras décadas do século XX. Até o presente, se organiza em torno de rótulos clássicos, vanguardas, realismo, pop, entre outros. O Avaporu, extraído da antropofagia, recortado do modernismo brasileiro, vive nesta fase ao lado, entre outras, de peças de Emílio Petoruti e Joaquim Torres Garcia. Os vizinhos do Avaporu, além de uma proximidade cronológica, evocam a proposta de uma geometria sensível que Roberto Pontual havia imaginado em 1978 em Arte Agora, América Latina, Geometria Sensível, que já mencionei. Naquela ocasião, em 78, o centro dessa geometria sensível era precisamente
o uruguaio Torres Garcia. E embora nenhuma pintura de Tarsila tinha sido exposta, ela esteve presente no ensaio escrito por Puntual a fim de construir uma genealogia de alcance regional em que o que prevaleciera a forma geométrica, mais uma geometria sensível. Em 2013, com o espanhol Agustín Pérez Rubio como novo diretor artístico, o Malva procura atualizar seu acervo. Atualizar, rearranjar, uma atualização que reordena a mostra, que, aliás, serve para comemorar os futuros 15 anos da exposição, da instituição. A premissa inicial é, segundo o roteiro curatorial, quebrar o tempo lineal e os rótulos clássicos como único referencial interpretativo. A coleção, ou a leitura da coleção, poderíamos dizer, se torna pós-colonial. O rearmamento é feito em colaboração com a crítica Andrea Schilder. E o nome escolhido é Verbo América, organizado em torno de 6 núcleos narrativos. No início, mapas, geopolítica e poder, cidade, modernidade e abstração, trabalho, multidão e resistência, corpos, afetos e emancipação, América indígena, América negra. Os curadores pretendem contar uma outra história para a arte da América Latina. O Abapuru, nesta ocasião, abandona a neutralidade de suas formas, sua geometria sensível, e passa a habitar o núcleo América indígena, América negra, que se apresenta com as seguintes palavras. Vou fazer uma citação um pouco longa, mas será a única citação longa da exposição. Laura, você me disse a questão do tempo, né? Começo a citação. A descoberta da América foi fundada na violenta negação e erradicação dos indígenas. A conquista e a colonização se basearam numa dupla negação, a da população originária e a da que se deslocou da África para o trabalho escravo nas plantações e minas. Em relação à violência que atingiu os corpos, as crenças e as organizações sociais foram desestruturadas. Durante a colônia, houve um imenso e vergonhoso tráfico de corpos, enquanto o indígena foi integrado como repertório simbólico que deu substrato à nação. O afro-latino-americano não ocupou um lugar no pódio das cidadanias heróicas. Apesar de ter feito parte dos exércitos que lutaram pelas repúblicas, sendo assim representado nas cenas de batalha, foi ignorado pelas histórias da arte latino-americana. Só recentemente, o componente africano foi visualizado nas histórias curatoriais, elemento que apareceu nas representações da modernidade artística, apaciguado pelo modelo de integração e branqueamento que foi percebido como projeto de futuro desejável. É no Caribe que a cor da pele adquire uma força emancipatória e anticolonial. O elemento mestiço, negro, vive na dança e na religião. Não na máscara, um objeto que a escravidão impediu de transferir ou recriar. Na religião imposta aos mestiços encontraram os sinais de identificação e as crenças que seus ancestrais lhe legaram. A música e a dança persistiram, se transformaram, porque pareciam menos perigosas que as imagens para a moralidade do Ocidente. Vou saltear um pouquinho. A identidade indígena, postulada como desejo, leva o corpo branco a se transvestir como corpo indígena, como chola. A saúde do corpo indígena é assumida como responsabilidade do Estado. Classificar, paradoxalmente, era uma forma de proteger-nos. Nesses corpos classificados, quero sublinhar essa última
frase, nesses corpos classificados e exóticos pulsa, apesar de tudo, o atrito de uma potencial remota. Fim da citação. Como fica claro, Pérez Rubio e Junta leram nas imagens as estratégias que os artistas desenvolveram para fazer entrar as figuras dessas populações invisíveis, evitando o perigo da exotização. Em contrapartida, destaca-se a incapacidade das histórias da arte, do trabalho de curadoria, de ver e fazer o que hoje, ao observarmos aquelas imagens, deveria ser evidente para nós. A presença do indígena e da população afro-latino-americana. Verbo América é proposto como um trabalho de reparação. Nesse novo arranjo, o Abapuru recupera a potência de uma leitura do indígena como imagem desestabilizadora. No entanto, não se trata mais dos tupis, mas da América indígena como uma espécie de totalidade pré-colombina e pré-cabralina. Neste novo arranjo, o Abapuru será acompanhado por obras de Claudia Andújar, Miguel Covarrubias, Emiliano Chica Cavalcanti, Pedro Figari, Anabela Geiger, Frida Kahlo, Wilfredo Lan, entre outros. Por fim, a última diretora artística do museu, a venezuelana Gabriela Rangel, modifica mais uma vez a exposição permanente. Quero aclarar que na semana que passou, na quinta, o acervo do Malva foi rearranjado novamente por a nova curadora em chefe, que se chama Maria Amália Garcia, e agora integra um outro núcleo chamado Habitar. Mas esse último arranjo é trabalho. Então, a venezuelana Gabriela Rangel rearranja a exposição e a nova organização leva o nome de América Latina ao Sul do Sul. Nessa ocasião, são encenados 10 núcleos: arte moderna e pensamento antigo, a cidade do futuro, o salão, vanguardas, Jus Solar e a língua dos argentinos, Antônio Berni e a luta social, surrealismo com material dos sonhos, quadro recortado, arte concreta e suas discrepâncias, e, finalmente, Abapuru e a cultura negra. A nova ordenação tem alguma semelhança com a proposta de Pérez Rubio e Junta, mas também diferenças importantes. Por exemplo, alguns rótulos clássicos, como arte moderna ou vanguarda, são recuperados. Há 2 sessões organizadas em torno a nomes próprios, Jus Solar e Antônio Berni. Mas o que mais importa para nós, para nosso percurso, é que o Abapuru comanda um dos núcleos temáticos propostos. Ao mesmo tempo, o que mais nos confunde é o nome da sessão, Abapuru da cultura negra. Por que cultura negra? Não era indígena? Poderíamos nos perguntar desorientados. Vamos ouvir o argumento de Gabriela Rangel. Faço uma citação. A apropriação do vernáculo não ocidental nos meios artísticos europeus estimulou Tarsila do Amaral a incorporar valores estéticos, cenas e mitos da cultura popular de seu país à linguagem pictórica de vanguarda. Em 1923, em Paris, pintou o Óleo à Negra, retrato de uma mulher afro-brasileira retratada com traços raciais exagerados, sublinho isso, traços raciais exagerados, e contra um fundo geométrico colorido. Essa polêmica obra, também sublinho, essa polêmica obra, recolheu as memórias dos descendentes de escravos que Tarsila viu quando criança no campo de sua família.
Mas foi em 1928, quando voltou ao Brasil, quando o artista fez Abapuru, onde materializou um olhar poderoso sobre o vernáculo como sinônimo de identidade nacional. O título Tupi-Guarani significa aquele que come, ou humano que come, inspirou o movimento antropofágico brasileiro. O conceito de antropofagia seria um modelo de uma identidade nacional como forma crítica de assimilação do legado cultural colonizador. Fim de citação. É interessante sublinhar a caracterização que se faz de a negra. Aqui, uma aclaração. O Abapuru, nessa nova ordenação, será acompanhado de um boceto de a pintura a negra, né? De um boceto de a pintura negra. Então, interessante sublinhar a caracterização que se faz de a negra como uma pintura polêmica devido a seus exagerados traços raciais. Como se houvesse uma forma adequada de representar uma mulher negra. Onde estaria a polêmica? No volume, nos lábios? Por que não pensar que esse peito gigante fala do uso das mulheres negras na amamentação das crianças negras, por exemplo? Vou reproduzir agora o final da descrição do núcleo que fez Gabriela Rancher. E com isso vou concluindo minha apresentação. Diz Gabriela Rancher. Em contrapartida, a artista contemporânea Rosana Paulino utiliza a colagem das vanguardas históricas para desenvolver um desmantelamento crítico da representação da mulher negra como objeto nesses movimentos. Fim de citação. Na nova organização, o Abapuru morava, estava lá com a obra, com a peça As Filhas de Adão, da Rosana Paulino, que forma parte agora do acervo do Malva. O argumento de Rangel postula o Abapuru como catalisador de uma identidade nacional e resultado de um processo de assimilação do legado cultural do colonizador. Dessa forma, recupera uma leitura muito característica da antropofagia, que foi realizada por décadas, por Haroldo Campos, mas, paradoxalmente, dissolve o poder da revolta, algo que, por exemplo, a leitura de Haroldo não fazia. Por outro lado, a leitura de Rosana Paulino, a leitura que Rancher faz de Rosana Paulino, é essencial para a perspectiva crítica que o texto parece construir. Se a negra, o esboço, é por extensão, o Abapuru funcionam aqui como ícones de uma apropriação vanguardista da cultura negra e indígena, a obra de Rosana Paulino, por enquanto, torna essa apropriação visível e problemática. Vamos ouvir por última vez a Rachel. Se Abapuru inicia um movimento antropofágico que busca resgatar as raízes culturais brasileiras através do crivo da modernidade europeia, em As Filhas de Eva não há mais carne para comer. Essa necessidade de criar um olhar sobre o passado se revela devastadora e direta. Há apenas um esqueleto que sustenta uma invisibilidade. Fim de citação. Rosana Paulino é efetivamente uma artista brasileira que vem relatando colocando em imagens as formas como os corpos negros foram usados e exotizados, principalmente os corpos das mulheres negras. Podemos lê-lo em As Filhas de Eva, mas também na série História Natural, na instalação Parafina, em A Riqueza desta Terra, por citar algumas obras de sua extensa produção. O contraste entre Tarsila e Rosana Paulino
nos leva a uma série de debates que percorrem com intensidade a arte e a crítica brasileira, que poderíamos resumir nas seguintes questões. Quem pode falar do outro? Ou, traduzindo a questão que nos interessa, quem pode produzir uma imagem do outro? Gostaria de tentar uma leitura desse contraste, um pouco da reflexão de Rangel, tomando como ponto de partida o conceito de virada ética de Jacques Rancière. Que Rancière detecta num conjunto de produções artísticas contemporâneas. Entendo por virada ética um modo de estruturação simbólica do povo que nega e suprime o dissenso e, consequentemente, reduz sua multiplicidade real e potencial. O dissenso seria uma forma de simbolização que procura salvaguardar essa multiplicidade real e potencial. Esse argumento pode parecer, já estou acabando, esse argumento pode parecer contrário à leitura de Rangel. Afinal, ela procura estabelecer uma divisão entre a polêmica Tarsila, que aposta numa identidade nacional e dessa forma acaba subsumindo as vozes mais reais da população negra e indígena, enquanto Rosana Paulino produz um desmantelamento dessa subsunção. No entanto, quero propor que o que ela está realmente produzindo é uma redução. Quando Rancière fala de povos em plural, não está pensando numa divisão externa, mas numa divisão que ocorre dentro do próprio povo, dentro da própria comunidade. A distinção proposta por Rangel é externa e reduz o Avapuru e a Negra a se constituírem como meros representantes unidimensionais de uma distorção, ao mesmo tempo em que fazem de Paulino e as filhas Diego o corretivo dessa distorção. Dessa forma, elas confrontam dois povos puros, através de uma redução das imagens, as de Tarsila e as de Paulino. A perspectiva de Rangel é ainda eutrônica, apelando para a vida de Tarsila ao passar por Paris, considera ter encontrado a chave das suas representações, a arquimagem definitiva. Ao contrário, a perspectiva de Pérez Rubio junta, que também constrói séries, é anacrônica. Ao não focar em semelhanças e diferenças, mas em operações plásticas, lembremos que se fala de dança e religião como imagens. O Avapuru é submetido, desta vez, a um olhar feito de uma temporalidade típica das imagens, constituídas de passado, mas também de presente e futuro. O apelo à revolta, com que termina o texto de Pérez Rubio e Junta, não só indica um sentido possível para o Avapuru e a antropofagia em geral, ou para o indígena em geral, mas também abre a imagem para que possamos continuar extraindo novos sentidos, que adquirem também uma dimensão regional. A revolta como destino e como horizonte para a América do Sul, América do Sul, América do Sul. Muito obrigado. Eu fico meio triste com o assunto. Eu fiz disso tudo, a tripa que o Eduardo botou no torreão,
em Porto Alegre, isso é uma tripa, né? Por dentro de um prédio do século XIX, né? Uma tripa mesmo que sai, é outra tripa, né? Que sai rasgando, impede a subida e a descida. Aqui, a monocromia das intervenções extensivas no Museu da Vale em 2005. Esse trabalho ele vai para o MAN, no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, ele sai dessa superfície de ranhura, né? De cimento para essa arquitetura, né? Do MAN, no Rio. Aqui, os cones da Bienal, em 2002, né? Aqui em São Paulo, são 14 cones. A curadoria da Bienal perguntou por que eram 14, e disse que só deram dinheiro para 2 carretas. Cada carreta comportava 7 cones. Ele disse que se você tivesse mais uma carreta, ele faria 21. Esses cones são gigantes, né? Eduardo conhece. Eduardo escreveu já sobre o trabalho da Eduardo. Aqui as intervenções extensivas 12 no Maria Antônia, uma parede que um engenheiro calculista disse que tinha que ser 12 centímetros, ele fez com 4,5, né, centímetros de sustentação da parede. Aqui as associações disjuntivas, ele cavou todo o cubo do alpendre lá em Fortaleza, e tirou todo o reboco e vendeu o reboco dentro de sacos plásticos, né? Ele pesava e vendia por R$1, R$2, R$5 esse reboco. Está aqui o tubo. Aqui o tubo quadrado, que é uma galeria de experiência, de experimentação em Fortaleza, em que ele desfaz a forma do quadrado. São toras de eucalipto. Vocês sabem, né, o problema do eucalipto no Brasil, né? Em que se desmata mata nativa para a plantação de eucalipto para a produção de celulose, né? Papel, principalmente. Tem muita gente envolvida nisso, muitos bancos envolvidos nisso, né? Sabemos, que é o trabalho do Eduardo. Esse é um trabalho que eu acho genial, que é o Revolver a Terra, em que são 100 mudas de pau-brasil, em todas as revoltas, né? Até as de junho de 2013. Né? E aqui as pessoas plantavam mudas de pau-brasil. Esse é o Revolver a Terra. Esse foi um texto construído sobre ruínas, não tem esse acento aí no deles, não. Foi aqui na Fundação de Artes Marcos Amaro, em Tubo, e ele fez uma fala aqui depois no campo, né, em 2018. Isso é no Galpão do Urubu, termina no Urubu de São Jobim, né, esse projeto. E agora é o que está lá no Dragão do Mar, em que ele sacou o museu todo. Todo. Não levou nada para dentro do museu e só desembrulhou o museu. Então, ele vai produzindo essas formas, né, por todo o museu. Então, esse projeto do Eduardo me leva, né, para esse outro lugar, né, de sair da monomonia para a monocromia e pensar o modernismo brasileiro a partir da figura de Maria Andrade, o Mississippi, Piauí, né, retocando essa figura genial de Maria Andrade com esses outros técnicos da monomonia à monocromia. Então, isso aí não importa, tá? Que eu já falei muito e a gente já atrasou para o problema técnico todo. Agora que eu vou para o texto. Começa com uma epígrafe do Raul Andelo, de um texto recente do Raul, exatamente sobre a questão do modernismo, que saiu na revista Cult. Afinal, a verdade do modernismo é o real político, e a história é entendida como reserva de nomes próprios. Político, Neruda, União, Nito da Silveira, Oswaldo César. É um tipo de lugar simbólico. A operação de pensar uma outra ideia do comum, da comunidade, é a projeção imaginária do real político na ficção simbólica da história, revelando um outro modernismo realmente existente. E aí, isso aqui é uma pequena anotação para esse longo projeto, né, que está aí, vamos ver se está certo. Como diz um amigo, importante é ter projeto. Né? Se eles vão dar certo ou não, é outra história. Numa conferência em Genebra, em 95, George Orwell, um texto em torno do cinema de Wittgenstein e o homem moderno é um animal que vai ao cinema. Isto porque é um animal que, ao contrário de todos os outros, se interessa pelas imagens, mesmo as distinguindo como tais. Essa projeção, já estamos diante das imagens,
pode nos remeter a Walter Benjamin, quando numa nota paralela, um ensaio de 36, acerca da obra de arte A Revolução da Fé, ao diferenciar a classe de marca, sugere já o quanto a experiência histórica se faz pela imagem, ou seja, que é retomada também por Adão, que as imagens são elas próprias carregadas de história, como se fotogramas rodeados de movimento que provém de um filme que falta. Falta que se pode ler na ideia de uma história messiânica definida, antes de mais nada, por duas características. Uma história da salvação, saúde, quando é preciso salvar alguma coisa, e uma história verdadeira, escatológica, quando algo deve ser consumado, concluído. Isto Benjamin desenrola e alarga na tese 4, para tocar um conceito de história, e o faz sem escrever a palavra. Nem na nota, nem na tese. Conta com um leitor um pouco menos desatento e mais propenso ao que ainda não está escrito. É no espectro que se lê com lentes agudas alguns passados, nunca no imperativo do aspecto. Enfim, contexto e fantoma. Nunca apenas texto e validade de escrita. Nesta tese convoca a força do heliotropismo secreto, a transformação mais significante de todas, num passado que aspira a voltar-se àquele sol que está a levantar-se no sol da história, porque temos sempre, segundo ele, diante dos olhos, a luta de classe. A luta pelas coisas duras e materiais sem as quais não podem existir as recrutadas espirituais. Marx. Benjamin entende e percebe que a modernidade estabelece uma passagem com o despojo da luta de classes para a luta das imagens e com as imagens. E é dessa luta disseminada da qual se projetam os modernismos e a ideia de que a modernidade é demoníaca. No outro aspecto, é o leitor agudo e alijado de Walter Benjamin, crítico argentino, brasileiro, Alantelo, que no ensaio publicado em 96, na revista Travessia, intitulado Fins do Moderno, inscreve a sugestão de que o moderno tem muitos fins e a própria lei a morte reiterada, morrendo muitas vezes, sendo o limite multiplicado e inesgotável, o moderno, a rigor, nunca começa. Ele sempre recomeça e repete. Raul ajusta e rearma essa questão a partir de um procedimento arquifilológico, a monocromia, né? Maléfico, o branco. E numa deriva heterogênea em direção ao Brasil e à América Latina, confronto entre a modernidade do mundo, técnica, e a modernidade artística, poética. Desta maneira, repenso o desvio entre técnica, massa e política, ou politização, em três direções. Uma, a oposição do indivíduo ao social. 2, a confiscação do sujeito pelo social, porque só o social é sujeito. E 3, a condenação política da introspecção. Um levante que se atravessa de Marcelo Duchamp, nos Trópicos, ao lado de Maria Martins, até Mário de Andrade ou Silvio da Cunha, e aqui sim margem. Por exemplo, o que se espera e se imagina, segundo Raul, é tensionar as linhas que indicam o quanto o mercado se reserva o direito de decidir o que é arte, e depois o quanto, na esfera da arte, há apenas o poder multiplicador da técnica. É a vinculação convicta entre esta experiência que, de algum modo, Benjamin já tentara ler em Baudelaire, a partir da alegoria do drama lutuoso alemão, e que Raul vai ler em Mário de Andrade. E para esticar o exemplo, Mário de Andrade é um falso sobrinho de Pio Lourenço Corrêa. Foi fazendeiro em Araraquara, interior de São Paulo, depois banqueiro e comerciante. Intelectual industrial, casado com uma prima de Mário, Zumira de Moraes Rocha. Pio, numa antítese, propõe uma carta a Mário de 19 de março de 1927, ou seja, antes da publicação de Macunaíma, que é de 28, sabemos, as ideias gêmeas, uma e outra, ambivalência e paradoxo. Esta oscilação, uma e outra,
ou, e, se quisermos, uma na outra, faz de Mário, de Raul lhe apontaria, um crítico severo do modernismo e das vanguardas depois da Conferência de 42, o movimento modernista. Reage com argumentos antimodernistas, mesmo que não politópicos. Diz ainda que se está diante das imagens de Marx antiética, purista, refinadíssima, mas ao mesmo tempo aérea e certa, que afastaria qualquer fixação ética do povo. Uma tentativa de restabelecer alguma convicção, a mesma que Joaquim Cardoso, foi Marília que falou dos Bumbas ontem, foi? Joaquim Cardoso escreveu 6 Bumbas. Todos numa espécie de reconfiguração do Bumba, né? Porque o Bumba ele atravessa o país todo, mas ele a cada linha de fronteira ele é diferente, né? Então, nós temos o Bumba em Pernambuco, que é diferente do Bumba do Ceará, que é diferente do Bumba do Piauí, e por sua vez é diferente do Bumba do Maranhão. Quando chega no Maranhão, não se chama mais Bumba, se chama Boi, ou se fala completamente de Bumba meu Boi. Devem conhecer uma final de canção do Belchior, que ele recupera esse canto, né? O meu boi morreu, que será de mim? Mando buscar outro, maninha, lá no Piauí. Este mesmo que Mário disse que esqueceu. Então, Joaquim Cardoso, o bumba mais genial de Joaquim Cardoso se chama exatamente, repare, Antônio Conselheiro. É uma releitura de Euclides da Cunha. É um casal, João e Maria, guiados por um alto-falante que os encaminha por um museu de cabeças. Todos os decepados da história, de Maria Antonieta, né, diante. Bom, a mesma que Joaquim Cardoso, engenheiro calculista e poeta, modernista mais ausente do que participante, segundo Drummond, reclamava a Gustave Courbet diante da pintura Origem do Mundo e a Cézanne, na capela de São Diógenes, Veneza, confrontado pela luz que invadia a gruta e sem conseguir pintá-la. Que para Joaquim Cardoso é a pintura mais singular de Cézanne. Aqui ele não fez. Essa convicção é que, segundo Raul, está ameaçada pela institucionalização da anomia. Nada a ver com o ano de 1928 e o cinema, que Mário reinventara da Iracema, de José de Alencar e Macunaíma. Final de Iracema, tudo passa sobre a terra. Então, traveling. Essa fusão entre experiência estética e experiência histórica, diante da ideia de montagem, levada a cabo por Benjamin, leitor de Baudelaire, mas é também principalmente por Godard em seu estuário de cinema, nem cinema nem relato, ou pelo português, Herberto Helder, em alguns de seus alinhados, nem poema nem cinema, tem a ver com a atenção de Adam e leitor de Debord. Não há mais necessidade de rodar, só faremos repetir e cortar. É por isso que podemos considerar que o cinema entra em uma zona de indiferença, em que todos os gêneros tendem a coincidir. Documentário, narrativa, realidade, ficção. Faz o cinema a partir de imagens do cinema. Assim, por causa dessa fusão, Raul é categórico. Baudelaire não fala de arte moderna, da vida moderna. Eu ia mostrar aqui, não dá para mostrar. Eu já abri de novo, né? Pode. Eu posso até nem ver a sensação toda, não é grande. E não é esse. Bom, gente, eu leio aqui. Vamos lá. Pode ir? Pode deixar. Eu leio. Foi? Eu leio. Está tudo bem. Obrigado. Bom, ele diz, né? Que diz, então, em toda a vida moderna, que o moderno é a vida, nem o artista, nem a arte. E a vida moderna deixa que vale a vida trivial ou banal,
Vida Multiplicada como uma das gravuras, imenso dicionário da vida moderna, disseminado nas bibliotecas e através dos vidros das lojas mais vulgares. Moderno evoca comércio e vulgaridade, mas remete à qualidade dos objetos, a um artesanato ou a um fazer que se confunde com o viver. Em consequência, a modernidade só se apreende na implicação recíproca. Reparem, está na carta do Pio. Recíproca de uma na outra, da ética na obra, porque por trás de ambas está o sujeito se transformando. Olha o Raul segue a citação grande. Ele termina assim: a modernidade é um infinito confronto das subjetividades. Então, por isso que tratar Alberto Nepomuceno não é uma tentativa de tocar uma origem, jamais. Nem muito menos como alguns pernambucanos gostam de fazer, viajar começou lá. Mas de tensionar o debate, né? Não é só constituir uma hierarquia em torno de Vila Lobos, mas tensionar a presença de Vila Lobos também a partir de Alberto Nepomuceno e outros. E aí, uma série de antes das imagens dialéticas, essa é uma pequena série que eu começo a montar, muito como anotação, vou ampliar muito, que se configura, seria configura dessa montagem, revistas, heterogêneas, enfim. Tem muito a ver também com uma leitura dos elementos de Euclides, né? O texto da matemática, entre exaustão e milagre. Né? E aí, isso poderia projetar uma série de coisas, mas, enfim, começa com José Albano, nascido em Fortaleza, no Ceará, em 1883, e morto em Paris, em 1923. Este último, né, José Albano, fio dentro de uma pauta de metal, teve seus poucos e raros poemas, versos organizados e publicados apenas em 1948. Rimas, organizados, reparem, por Manuel Bandeira. Mas é na anedota que relata um suposto gesto de dar uma banana do convés do navio que embarca em direção a Paris para nunca mais voltar, que de todos os modos imprime a este gesto um caráter suplementar ao modernismo da semana de 22. O que também, como contorno espectral, comparece uma piada sem obra dos padeiros da padaria espiritual. Repare-se bem no nome. Que reunia por volta dos anos 1890 pintores, escritores e músicos, com dilatadas ações contingentes de um modernismo que se elabora não na arte, mas na vida. Do jornal cultural O Pão até as procissões sem hora ou termo que faz hoje no centro da cidade de Fortaleza. Contemporânea da padaria Emília Freitas, nascida em Aracati, litoral do Ceará. Escreve e publica um outro cinema em 1889, A Rainha do Ignoto. O procedimento, com capítulos praticamente justapostos, é um giro em torno de uma proposta de felicidade. Uma comunidade secreta de mulheres, ou seja, heliotropismo, recrutadas a partir de cotidiano de sofrimento e penúria, para a organização de um campo de luta contra as imposições da sociedade patriarcal e sua atmosfera de fundo. A vertigem, produzida por uma espécie de hipnose, como as imagens projetadas pelo que chama de primeiro cinema, disposto de uma esperança incansável e anacronismo desprendido de Emília, reaparecem na ideia de limite do poema Cinema, de Mário Peixoto, em 1931. Em torno de um jogo ainda não escrito, um cinema que não existia, tal como a narrativa científica ou fantástica de A Rainha do Ignoto. O limite a gente sabe, só vai existir muito depois. Né? O cinema que interessava nos anos 30 era o Humberto Mauro, vinculado ao governo estadunidense, né? Que produz toda uma série de documentários em torno do autor nacional. A tese, a dissertação de mestrado de Ana Cristina César, Literatura não é documento, discute exatamente essa questão entre o cinema de Humberto Mauro, produzido para o governo, para a construção de uma figura do autor nacional, e o que foi feito nos anos 70, salvo engano,
o da biografia da Zélia Cardoso, Fernando Sabino, né, que dirigiu uma série, coordenou uma série de pequenos documentários sobre poetas brasileiros, João Cabral, o próprio Cardoso, Manuel Bandeira, que tem aquela carta linda reclamando a Joaquim Pedro de Andrade, que transformou a simples cena dele na padaria da Pão Leite numa cena melancólica e trágica. É isso. Há aí uma questão nos termos de ignoto, limite, nas imagens das imagens. Aliás, esse texto da Cristina é seminal. Está publicado pela FUNAC, foi publicado em 1980 pela FUNAC. Eu acho que isso ainda é vendido a R$10 esse livro. É um livrinho muito importante isso, até para se pensar a poesia da Cristina César. Nas imagens das imagens, no pensamento e no procedimento, que diz muito acerca de um desvio do caminho. Repare-se, por exemplo, na cena ininterrupta construída por Mário Peixoto, eu vou mostrar uns frames, mas está bom. Imagine 3 náufragos, um barco à deriva, nenhuma fuga, nenhum retorno, planos imensos, seguindo que disse Marina Moro sobre o filme, nada de margem ou de refletência, mas anacronismo desprendido, nem retraso, nem nostalgia, mas desacordo temporal de lugar como cinema que não existe. Seguindo o corte à repetição, a oscilação congente, uma e outra, é Mário de Andrade quem se pressiona com a poesia de Mundell. Livro ou cinema, ou nem livro nem cinema, que é do mesmo ano de limite, de Mário Peixoto. Quando Mário Peixoto escreve a linha ferida de livros que estão próximos no tempo, como alguma poesia de Drummond, que é do ano anterior, 1930. Livro e filme, ou nem filme nem livro, apresta pacto, um vínculo entre a terra e o mistério, ou seja, certo? E uma virtude que Mário de Andrade lê, repare a imagem pelo Mário capítulo, quando quer, a inconsciência dos fatais. O livro Cinema de Mário Peixoto tem apenas 10 poemas, ou fotogramas, entre longos e quase longos, magro, o volume aberto, com imagens que rotam uma extensão de cena larga e plano sequência, em que a vida ao redor é toda muito longe das mãos e sem as variadas circunstâncias medianas e frágeis dos sujeitos plenos que alimentaram e ainda alimentam boa parte da poesia brasileira de antes e de agora. A de Mário Peixoto, uma poesia que não existia. Está em jogo a imagem das imagens das coisas. Uma memória da imagem das imagens das coisas. O poema Mulher no Meio do Campo, por exemplo, é lacerável. Uma composição de montagem rara e sem subserviência a qualquer modelo, sugerida no povo, uma tarefa política também rara. Tentar minimamente o tempo inteiro dizer as imagens de outra imagem das coisas de outros modos. Eu vou saltar, quando eu vou saltar a parte da Enriqueta Lisboa, que senão vai ficar longo, eu vou ler o poema todo. Eu ia mostrar o poema, mas vocês explicam, tá? Mulher de vestido vermelho, vermelho, vermelho mesmo que dói, que eu vejo ao longe, no meio do campo. Imagino tanta coisa, você cortou um cano na roça, carregou o feixe na cabeça, postou a cana na casa de ricas e ficou de mãos na cintura. Imaginando também parado, olhando, aquele mundo em redor, o sol evaporando a água, a terra tão quente que estava de seca. Foi tudo que vi do trem quando passava. O mais não sei, mas imagino muita coisa de seu vestido vermelho, da sua moleza, de mãos na cadeira, do cinto de esguicho. Se eu passasse todos os dias com o trem, saberia toda a sua vida, os seus segredos. Estão comuns com a natureza, dependem do sol e da chuva, do frio e do quente, caminham com eles, combinam se o trem parasse. Quem sabe, hein? Quanta coisa iria saber daquele vermelho berrante que vai andando para trás, pequeno, um ponto luminoso na paisagem rápida que foge do tempo. Ponta luminosa, maravilhoso sonho. Bom, isso nos remete diretamente ao colombiano José Assunção Silva, né? A obra humana, que Augusto de Campos traduziu, né? Ou retranscriu, daquele modo
que é aquele poema que um homem vai dentro do trem e imagina que pelo fio de arame do telex passa, o telégrafo, né, passa mensagens de amor na direção contrária a ele. Bom, então eu vou pular um pouco a etiqueta por causa do nosso senso. Eu fiz uma introdução muito grande, mas é porque a etiqueta recupera a imagem da pura oscilação, ou seja, ponto luminose, né? O ponto luminoso de novo, o ponto de insurgência, outra vez, né? E vocês viram que o Nordeste, eu imagino, ele vai até o Paraná, né? Até Jaguapitanga. Jaguapitanga é onde nasceu o Wilson Bueno, fronteira. E até dizer assim, ontem, do Mar Paraguai, não sei se você já viu esse texto, né? E, bom, e porque isso vai a Pasolini, né, com a ideia da pura oscilação, que o Didi Bergman não sabe ler no Sobrevivência dos Vagalumes. Ele retira o desespero da perspectiva do vazio de poder na Itália, me parece. Ele é maravilhoso, mas a gente é todo mundo, né? Bom, e aí isso passa por Herberto Helder, né? Óbvio, naquela ideia da montanha. O Oswaldo deve lembrar quando Herberto nos lembra que Homero é cinematográfico, né? Dante é cinematográfico, Pound, Eliot são cinematográficos, Baudelaire. E aí, quando ele faz aquela coisa que eu acho maravilhosa, ele disse que Rimbaud partiu de todos os seus lugares para dimensões paralelas e fez no poema presente a montagem do poema ausente. E que Rimbaud é um discípulo ancestral do Godard. É essa figura que eu acho genial no Herberto Helder. Então, a modernidade e os modernistas veem a ideia, as circunstâncias dessa ancestralidade plagiadora. Góngora teria plagiado antecipadamente a Mallarmé, Rimbaud teria plagiado a Godard, que é o poeta, por excelência, Torquato Neto. Este de pensamento desintegrado, que essa imagem aparece numa carta de Eliot Calligetlar, quando ele quer levar Torquato para longe, se Torquato até feminista aqui no Brasil. Né? Porque ele diz assim, Torquato só gosta de coisa que ninguém gosta. Maravilha, né? Como Torquato é genial, né? Então, e é no mesmo 72 que Torquato se mata, que em Etiqueta Lisboa publica o Alvo Humano, esse livrinho que tem a imagem da pura oscilação, né? Então, essas são as questões. Aí eu termino, então, né, com o livro do Carlos Augusto, que saiu agora recentemente, já para o final, tá? O livro se chama Roberto Cornelius, Fabricante de Lâmpadas de Alguém. Roberto Cornelius é um morador da Filadélfia, que em 1830 fotografa, faz um autorretrato. E o Carlos Augusto faz uma série de poemas, são 15 poemas ou fotogramas a partir dessa